Professora Débora Chaves aqui de novo, de língua portuguesa, falando com vocês. Nós tínhamos conversado na semana passada sobre o trabalho de revisão a respeito do uso das letrinhas G e J, né, que a gente conhece como G e G também. Beleza, então essas letrinhas a gente fez uma atividade para poder tentar lembrar um pouquinho de qual a letra correta que a gente usa em determinada palavra. E aí hoje eu vou então fazer a correção dessa atividade, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a forma correta de se usar então o G e o J. Bom, aqui primeiro a gente vai começar com o emprego do G. O emprego do G, G de gato. Então todas as palavrinhas que tem o som de G, na verdade a gente já sabe que se escreve sempre com a letra G, no caso com a letra G. Então gato, gaiola, gostoso, todas as palavras que tem esse sonzinho do G, a gente já sabe que é com a letra G. Mas no meio da palavra, às vezes a gente fica muito confuso de saber como é que se usa, né? Quais as palavras corretas para a gente escrever com a letrinha G. E aí a gente vai lembrar, então, de algumas regrinhas. A primeira regra sobre o uso da letra G é a regra que a gente vai pensar toda vez que a terminação do final da palavra for com agio, égio, ígio, ógio e úgio. Toda vez que tiver essas terminações, sempre vai ser com a letrinha G. Por exemplo, relógio vai ser com a letrinha G. Refúgio vai ser com a letrinha G. Sacrilégio vai ser com a letrinha G. Prestígio. Então tem várias palavrinhas com essa terminação que vocês vão perceber que vai ser terminada com a letra G. A segunda regra é no uso de substantivo. Toda vez que o substantivo terminar com igen, egen, igen ou ugen, também vai ser usada a letrinha G. Por exemplo, origem, ferrugem, tá? Então, em, in, vai ser sempre esse finalzinho. Viagem, que mais? Bagagem, pronto. Então, são algumas palavras que a gente vai lembrar de usar sempre a letrinha G. Tem uma regra, que a gente tá falando, eu falei, por exemplo, para vocês, viagem. Viagem é com a letrinha G. Mas quando a gente usa o verbo, por exemplo, viajar, aí a gente entra em outra regrinha, que é a regrinha das letrinhas J, que é terminação jar, ger, que eu vou falar daqui a pouco. Aí viajar, quando você for usar, ele já não vai ser com G, vai ser com J. Inclusive, quando você for usar o emprego do verbo viajar numa construção. Por exemplo, que vocês viajem em paz. Então, que vocês viajem em paz. Vamos escrever essa palavrinha, essa frase pra gente ver como é que vai ficar? Eu poderia colocar aqui pra vocês, ó. Que vocês viajem em paz. Por que eu usei, então, aqui o J e não usei o G, se eu falei que toda palavrinha com a terminação em é com G? Porque, no caso aqui, a gente está fazendo uma conjugação do verbo viajar. Então, ele já não vai ser mais com a letrinha G, e sim com a letrinha J, ok? Até aqui tá tudo bem, né? E a última regrinha da letra G, que vocês vão lembrar, é quando a gente usa a letra G para falar de algum substantivo que seja derivado, uma palavra que seja derivada de alguns substantivos. Por exemplo, se o substantivo já for com a palavra com a letra G, como gesso, então quando eu for falar engessar, logo engessar vai ser com G também, porque gesso é com G, certo? Gelo é com G. Então, quando eu vou falar gelado, vai ser com G também, certo? Porque já tem, a letrinha já foi escrita dessa forma, então eu não posso fazer a transformação dessa palavra com uma outra letra que não seja o G igual. Então, eu tenho de faringe, que é com G, eu tenho faringite, eu tenho de gesso, engessar, gelo, geladeira, tá bom? E aí a gente fecha, então, a partezinha do G. Beleza, então a gente continuando aqui nossa explicação, a gente vai ter também o uso da letrinha J. A letra J, que também a gente conhece na nossa região como letrinha J, né? Bom, o J, ele também tem algumas regras básicas de utilização, assim como a letrinha G. Por exemplo, nas palavras terminadas em jar e jaer, jar é J-A-R ou J-E-A-R, jar. Sempre vai se usar a letrinha J. Por exemplo, arranjar, arranjo,
arranger, certo? Então, se eu tenho a palavra arranjar, todas as palavras que derivarem da palavra arranjar sempre vão ser usadas também a letrinha J para escrever essas palavras, ok? A outra regra são as palavrinhas que já se apresentam com a letra J. Assim como a gente viu na letra G, se a gente conhece a palavra e ela já é escrita com a letra J, quando você for criar novas palavras a partir dela, você também vai usar a letrinha J. Por exemplo, se eu tenho jeito, jeito se escreve com J. Logo, se eu coloco ajeitar, vai ser com J também. Ou desajeitado, desajeitado também vai ser com J. Se eu tenho a palavra nojo, nojo é com J. Logo, nojento, nojeira, também vai ser usado com a letrinha J, beleza? Eu posso ter também a palavra loja, a gente tem lojista, que também é com J, e aí são as duas regras básicas. Uma outra regra que a gente pode também pensar, que aos poucos a gente vai conhecendo, né? Nosso vocabulário vai melhorando, a gente vai conhecendo algumas palavras. E aí a gente tem palavras de origem africana, de origem indígena, né? Tupi, também de origem árabe. Essas palavras sempre vão ser escritas com a letra J. Então, partindo para a nossa correção, as palavrinhas que eu passei para vocês, a gente fez, se eu não me engano, foram 10 palavras, né? A primeira palavra foi berinjela. Então, berinjela vai ser com J. A segunda palavra foi majestade. Majestade se escreve com G. Depois, sargento, com G também. Depois, jeca, que é com J. Jeca a gente vê muito nas revistas em quadrinho, né? Também tem a palavra hoje. Ó, hoje também é com J. Jeca, hoje com J. Outra palavrinha que a gente viu foi gíria, né? De falar gíria. Gíria é o barulhinho do G. Gíria, então gíria é com G, beleza? Então gíria é com G. Depois a gente viu laje, que também é com G, né? Que termina com a palavrinha terminada em age, e aí laje. Depois a gente viu eleger, e aí eleger também é com G. Depois a gente viu gesto, gesto também se escreve com G. E pajem, né, que é o masculino da dama, tem a dama e o pajem, pajem é com J. Depois giló, que é uma palavrinha que se escreve com J, que é giló também é de origem tupi. E aí temos ágil, como aquele exemplo que eu dei do G, da terminação em ágil, égio, ígio. Então ágil termina, a letrinha G que a gente usa. Gema, que é gema de ovo, se escreve com G também. Depois Jeep, né, que é o carro, Jeep também se escreve com J. Gesso com G, que eu já tinha falado na explicação sobre a letrinha G, e gente, que também se escreve com a letrinha G. E assim a gente termina a correção da atividade. Lembrando que quem acertou, coloca um certo do lado, e quem errou, faz um X e coloca a palavra correta embaixo, tá bom? Não apague não, bota só um X e coloca a palavra correta embaixo, porque quem já me mandou as imagens, eu já tô com a atividade que vocês entregaram, tá bom? Um beijinho para todo mundo e até a próxima atividade.